Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou estar dando continuidade, né, à parte 2 do que a professora Milena iniciou para vocês. Eu vou estar falando hoje sobre a entalpia de combustão, ou também pode ser chamado de calor de combustão. Então, a reação entre uma substância e o gás oxigênio é uma reação de combustão. E a energia liberada na combustão de um modo de substância, ela é chamada de entalpia de combustão. Então, a entalpia de combustão é a energia liberada na combustão, né, na queima de um molde de substância. A entalpia, que é representada pela letra H, ela corresponde ao conteúdo de energia de uma substância. Porém, até o momento, só é possível determinar o valor da variação da entalpia, que é o ΔH, dos processos químicos. E isso é feito diminuindo-se a entalpia final dos produtos pela entalpia inicial dos reagentes. Então, todo processo de combustão que é queima é exotérmico, porque vai estar liberando energia. E se é exotérmico, o seu ΔH ele vai ser negativo. E a combustão, ela ocorre com a presença do comburente, que o comburente é o gás oxigênio O2. A combustão, ela pode ocorrer de duas formas, completa ou incompleta. Tem a combustão completa e a incompleta. Só que a variação da entalpia padrão, ela é determinada apenas para combustões completas. Então, quando o combustível é uma substância formada somente por carbono, hidrogênio ou oxigênio, a combustão completa ela irá produzir somente gás carbônico e água, como tem nos exemplos aqui abaixo. Então, na combustão completa do metano, né? Temos o metano mais 1/2O2, que é o gás oxigênio, vai formar o quê? Um CO2 mais 2H2O. Na combustão completa do etanol, temos um C2H6O, oxigênio líquido, que é o etanol, mais 3O2, que vai formar o quê? 2CO2 gasoso, mais 3H2O líquido. E na do butano, também só vai formar gás carbônico e água, igualmente as outras. Temos 2C4H10 mais 13O2, que vai formar 8CO2 mais 10H2O. Então, todas só vai produzir gás carbônico e água. E o seu ΔH de combustão, né, como falei para vocês, é isotérmico, vai queimar, vai liberar energia, então o ΔH é negativo. Então, em todos os casos, os valores de ΔH de combustão são negativos. O ΔH de combustão ele é menor que zero. E isso vai ocorrer porque as reações de combustão elas vão liberar energia por serem isotérmicas e assim o valor da entalpia final será menor que a inicial. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês melhor compreenderem, certo? Fala assim: a oxidação de açúcares no corpo humano, ela produz ao redor de 4 quilocalorias por grama de açúcar oxidado. A oxidação de 1/10 de mol de glicose, que é C6H12O6, ela vai produzir aproximadamente, então ela pergunta o que é que vai produzir, né? Então, vamos ver. Na questão, ela fornece os dados. Que dados são esses? São as massas dos elementos do qual a glicose é composta, né? A glicose é composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa do hidrogênio é 1 grama por mol, do carbono é 12 gramas por mol e do oxigênio é 16 gramas por mol. Aí vamos fazer o quê? Calcular a massa molar da glicose. O carbono, a massa dele é 12, né? E o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar pela quantidade de carbono que tem na glicose. Então, 12 vezes 6, né? A glicose é C6, 12 vezes 6 vai ser igual a 72. O hidrogênio tem 12 hidrogênios na glicose. Sua massa é 1, então 12 vezes 1 vai ser 12. E o oxigênio tem 6 oxigênios na glicose. Então, sua massa atômica é 16 gramas. 16 vezes 6 vai ser igual a 96. Então, somando tudo isso, né,
vai ter 180 gramas por mol. Então, a cada mol de glicose, a massa será de 180 gramas. Na questão, diz que a queima, né, vai produzir cerca de 4 quilocalorias por grama de açúcar queimado, né? Então, nós devemos ir para considerar também a queima de 0,1 mol, né? 1/10 de 0,1 mol de glicose. E descobrir quanto isso vai produzir de energia. Então, vamos lá. Vamos para uma regrinha de 3. Então, nós sabemos já que um mol de glicose ele vai possuir 180 gramas. Porém, ele quer saber quanto que 0,1 mol de glicose vai produzir. Faz a regra de 3, né? Meio pelos extremos. Então, o valor de X é igual a 18 gramas de glicose. Porém, o que é que o exercício fala? O exercício fala que você vai queimar apenas 0,1 mol. Então, nesse 0,1 mol que eu tenho de glicose, ele vai equivaler a 18 gramas. Agora, nós vamos entender melhor. Se 1 grama de glicose equivale a 4 quilocalorias, quanto que 18 gramas de glicose equivalem? Então, meio pelos extremos, novamente, vai equivaler a 72 quilocalorias. Só que ele pede aproximadamente, né? Então, como exercício ele pediu aproximadamente, a resposta vai ser letra D, que é 70 quilocaloria. Porque assim, 72 ele está mais próximo do 70 do que do 75 ou 80. Agora vamos falar um pouco sobre o que seria, né, a combustão completa e a incompleta. Então, a combustão completa, há oxigênio suficiente ou em excesso em relação à quantidade de combustível, tendo a água e o gás carbônico como produtos da reação, além do calor, é claro. Então, um exemplo, temos a glicose, né, que é C6H12O6, sólido mais 6O2 gasoso, corresponde a 6CO2 gasoso mais 6H2O mais a energia. Então, observe que a quantidade de oxigênio ela vai ser maior que a da glicose, né, gente? Pode perceber aí. E os produtos da reação vão ser o quê? Gás carbônico e água. Então, essa reação apresenta o processo de respiração celular, que a energia ela vai ser liberada. A energia liberada ela vai ser utilizada para a realização das mais diversas atividades no corpo. E a combustão incompleta, o oxigênio ele vai ser insuficiente para completar a combustão. Por isso que ao invés de produzir gás carbônico, a reação ela vai produzir o quê? Monóxido de carbono e água. Tem os exemplos aqui, né? CH4 mais 3/2O2 vai produzir CO, que é o monóxido de carbono, e a água. E a explicação, vamos para a explicação. Então, essa reação ela vai ser incompleta do metano. Por quê? Porque nesse tipo de reação, a quantidade de energia liberada, ela vai ser sempre menor que na combustão incompleta, né? Então, vai ter uma energia menor. E o monóxido de carbono, ele é um gás incolor, inodoro e extremamente nocivo à saúde humana. Então, quando ele é inalado, esse composto ele faz ligações muito estáveis com a hemoglobina, dando origem à carboxihemoglobina, o que prejudica a oxigenação do nosso organismo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre a combustão, né? O calor de combustão, a entalpia de combustão, pode ser chamado de 2 jeitos. E é isso, faça as atividades e bons estudos.